Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós vamos tentar chegar até o final do capítulo número 3, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. É a sua última carta. Estava preso, consciente já de que ia morrer. Então ele resolve escrever essa carta para encorajar Timóteo, um jovem pastor. Obrigado, Xandro. Um jovem pastor, tímido, inexperiente ainda, mas chamado filho na fé do apóstolo Paulo. E ele então resolve escrever a sua última carta para este seu filho na fé chamado Timóteo. E aproximando do final da carta, que é o capítulo 3, Paulo vai trazer para Timóteo a realidade dos tempos finais. E quando nós lemos aqui neste versículo, sabe, porém, isto nos últimos dias. Os últimos dias, Paulo está falando desse período que começou com a primeira vinda de Cristo e compreende todo o tempo até a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, os últimos dias não é aquilo que muitas vezes a gente pensa, o fim do fim. Não, os últimos dias, eles começaram exatamente quando Cristo veio pela primeira vez. Quando Cristo veio pela primeira vez, aí já teve início os últimos dias, que será concluído, obviamente, com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente, quem nasceu de lá para cá está vivendo exatamente o quê? Os últimos dias, que serão dias difíceis. Veja a informação do primeiro versículo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos. Primeira informação do apóstolo Paulo para seu filho Timóteo. Os últimos dias, Timóteo, nos quais você está inserido, e todos que nascerem daqui para lá, até que Cristo venha, estarão inseridos, serão dias difíceis. Mas o que significa difíceis da palavra do apóstolo Paulo? Essa palavra difíceis, nós vamos encontrar no texto grego a palavra chalepo, que é uma palavra para descrever os endemoniados gadarenos, que eu queria que você levasse a sua Bíblia agora para Mateus, sem tirar daí, você marca aí, ou com o dedo ou com o marcador de texto, Mateus capítulo 8, versículo 28, tá certo? E eu peço que a igreja leia esse texto, Mateus 8, 28, pode ler, igreja. Todos juntos. A escola dominical. Quando muito bem. A mesma palavra empregada para tempos difíceis é a mesma palavra empregada para a fúria desses homens gadarenos tomados pelos demônios. Paulo está dizendo, e esse é o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é tempos diabólicos, tempos demoníacos, dias difíceis, dominados pela força do mal. Essa é a nossa realidade. Esses são os nossos dias, tempos difíceis, tempos diabólicos, onde a fúria do diabo está tomando as pessoas para a execução do mal, para a implementação do mal. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, sabe porém isto, sabe de uma coisa, fique alerta, meu filho,
porque os tempos finais, os últimos dias, eles serão tempos difíceis, eles serão tempos onde uma fúria diabólica, demoníaca, estará prevalecendo sobre os homens. Aí você poderia perguntar: pastor, ele está falando sobre as pessoas do mundo, ou ele está falando também sobre pessoas da igreja? E pasmem, ele está falando sobre pessoas do mundo, e ele está falando também sobre pessoas de dentro da igreja. Lembra que Cristo disse que dentro da igreja tem dois tipos de pessoas, uma comparada com o quê? E a outra? Então não pense que Paulo está falando só a respeito de pessoas lá de fora, mas ele está falando também com Timóteo, que ele tenha cuidado, inclusive com pessoas de dentro da igreja, que serão, infelizmente, usadas de formas demoníacas. Então ele passa agora, a primeira informação é que os tempos serão difíceis, os tempos serão assim, dominados por uma fúria maligna, diabólica. É como a gente já ouviu a expressão, né? O diabo está solto. Mas quem vai ser o instrumento dessa perversidade? Quem será o instrumento dessa maldade? Aí o texto continua, ele dizendo: pois, versículo 2, os homens é que serão os canais para essa manifestação demoníaca, para esse tempo perverso e diabólico. Pois os homens, né? Muitos de nós aprendemos na escola ou na faculdade que a essência do ser humano é boa. E você às vezes vê um artista dando entrevista, você vê aí um famoso dando entrevista, que a essência do ser humano é boa, o homem é bom por essência. Ou, mais famoso ainda do que isso, o homem é uma tábula rasa, então ele é fruto do que acontece no meio. Não é isso que a Escritura diz. Não é isso que a Escritura diz, nem que a essência do homem é boa, e nem que o homem é fruto do meio, nem que o homem é uma tábula rasa e aquilo que colocar nele ele aceita. Não é isso que a Escritura diz. Por favor, mais uma vez, já que se trata de uma escola dominical, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 20, e não se deixe ser enganado por falas aveludadas de artistas e de pessoas que não conhecem nada de Bíblia, e às vezes até mesmo dentro da igreja, pessoas incautas, achando que a essência do ser humano é boa. Não é. Já foi com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, acabou esse negócio de essência do ser humano boa. Veja qual é a essência do ser humano, ditas pelo próprio Senhor Jesus. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20. Vamos ler juntos? Vamos lá. E disse e dizia, o quê? Vamos até o 22. O que sai da pessoa, isso é 21. Porque de dentro do coração das pessoas segura aí, viu, Raquel? De dentro das pessoas, não é de fora, é de dentro das pessoas. Isso é Jesus, não é nem um apóstolo que está dizendo, é Jesus. A nossa essência é má, por causa do pecado que entrou no mundo. Então é de dentro das pessoas que sai tudo isso aí: maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios. Do coração das pessoas é que procede esses maus desígnios. Continua o 22, eu acho. Olha lá, o que? Os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho. A Bíblia está dizendo que tudo isso vem de dentro do homem. Quando esse homem, ele não é dominado pelo Espírito Santo, e quando ele é dominado pela sua própria natureza, quando ele é dominado pela sua própria carne. Então, irmãos, não se engane, o homem, ele é capaz de fazer coisas terríveis. Terríveis. Ninguém tem capacidade de chegar a uma definição do quanto o ser humano ele pode fazer mal. Aí o apóstolo Paulo vai listar aqui
algumas práticas pecaminosas do homem em relação a ele mesmo. Ele passa a listar alguns pecados que diagnostica esse comportamento sombrio do ser humano. Por exemplo, do versículo 2 ao versículo 4, ele vai mencionar aqui alguns pecados em relação ao próprio homem, né? Do relacionamento do homem com ele mesmo. Aí diz assim, a partir do versículo número 2: pois os homens serão o quê? Egoístas. Egoísta. Amante de si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Egoísta. Quando a Bíblia diz que nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o quê? Amar quem? Amar a quem, irmãos? E depois amar o próximo. Quando a gente inverte isso, deixa de adorar a Deus em primeiro lugar, deixa de amar o nosso próximo. Então o que a gente faz? A gente inverte a pirâmide e a gente coloca o nosso ser em primeiro lugar e a gente passa a amar as coisas, a usar as pessoas e deixar Deus em algum espaço da nossa vida, algum aspecto da nossa vida que não é o primeiro lugar. Quando essa pirâmide ela é invertida e o egoísmo toma conta do meu coração, nada de Deus em primeiro lugar, nada de amar o próximo. As pessoas passam a ser vistas como uma prática de um relacionamento utilitarista, que é completamente diferente de tudo que o pastor João falou aqui, que nós precisamos nos relacionar em comunhão, nós precisamos nos relacionar em consideração, em respeito, em amor, em unidade. Mas quando a pirâmide é invertida e o egoísmo está no meu coração, pulsando forte, eu sempre vou buscar o meu interesse em primeiro lugar, ainda que isso custe o mal, a dor ou o sofrimento do meu próximo, invertendo a pirâmide. Agora imagine uma sociedade completamente marcada por situações como essa, de homens não só egoístas, mas homens também o quê? Avarentos. O que significa avarento? Meu Deus. Popularmente, como é que a gente chama isso? Tem vários aspectos, né? Mão de vaca, sovina, seu nonô, correia, gente que atravessa um rio com um sorrisal na mão, e o sorrisal o quê? Não se dissolve porque a mão é fechada. E a avareza, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e também aos Efésios, a avareza, ela é o quê? Idolatria. É aquela síndrome do meu, é meu. E o que a Bíblia ensina? Que nada é nosso, que nós somos apenas o quê? Administradores, mordomos. Sabe por que o ser humano, muitas vezes, ele tem dificuldade de ser generoso? Porque ele olha para aquilo que ele tem e ele diz, é meu, foi o meu suor, foi o meu trabalho, foi o meu estudo, a minha força é meu. Então ele se torna um avaro, um avarento, porque ele não consegue compartilhar daquilo que ele tem, ele não consegue ser generoso, pelo contrário, ele olha pelo que ele tem e nunca está o quê? Suficiente, nunca está satisfeito, e ele quer o quê? Quer mais. Eu conversava com uma pessoa ontem e ela dizia assim, novinha, e ela dizia assim, pastor, eu posso no meu trabalho facilmente e honestamente, não é com roubo nem com... Eu posso no meu trabalho facilmente e honestamente ganhar 30 mil, 40 mil, 50 mil. À medida que eu for trabalhando, eu tenho esse salário e a gente tem que concordar que é um bom salário, né? Para uma pessoa, sei lá, de 26 anos, 27 anos, sem marido, sem filho, sem nada. Mas ela dizia, mas eu quero ter tempo para servir a Deus.
Então, escolhas, irmãos. Escolhas. Às vezes a gente tem uma má compreensão do nosso próprio coração e a gente traz uma ilusão para dentro da gente mesmo. Não, mas eu tenho direito de ter isso melhor. Eu tenho direito de ter uma vida melhor. Eu tenho direito. Só que nesse direito de ter isso ou aquilo melhor, a gente vai deixando tanta coisa para trás importante. Sobretudo a vida com Deus. Sobretudo a comunhão com Deus. E em segundo lugar, a coisa mais importante que a gente tem na terra, a família. Quantas famílias vivendo em frangalho por causa de uma sociedade vivendo à luz de práticas, como diz o apóstolo Paulo, malignas, marcadas por egoísmo, marcadas por avareza. E sabe quem tem sido as maiores vítimas da nossa sociedade? Você sabe? Quem? Quem, irmãos? As crianças, os filhos, criados à revelia, criados por terceiros. E a gente naquela noia ou neura de dizer, não, mas eu estou trabalhando para dar o melhor, eu estou isso para dar o melhor. Quando muitas vezes a maioria das nossas crianças, das suas, estão clamando pela sua presença, estão clamando por um cafuné, um carinho, sentar, ver um filme. Mas a gente vive numa sociedade que, por conta do egoísmo, por conta da avareza, e ele segue dizendo aqui, não só egoísmo, avareza, são 4 pecados que ele está trazendo aqui, mas também jactanciosos. O que é o jactancioso? É aquela pessoa que ela se orgulha de coisa que ela nem tem, que ela gosta de contar vantagem, que ela gosta sempre de falar mais do que é, mais do que tem, se colocar no meio que ela não tem condições de estar ali. É uma espécie de presunção, de vaidade. Aí você junta tudo isso e bota num pacote. Essa é a convivência que nós temos nesse mundo. E o outro pecado que ele fala é o quê? Arrogância. Arrogância. Egoísta, avarento, jactancioso, que é aquele gabarola, né? Aquela pessoa que se gaba de coisas que não fez, de coisas que não tem, de coisas que não é, mas quando ela abre a boca, é o melhor do mundo. Mas também arrogante. O que é o arrogante? É o soberbo, que olha a pessoa como? Como é que o arrogante olha? O outro. De cima, achando sempre que é o quê? Melhor. São essas terríveis marcas que são vivenciadas pela grande maioria da sociedade e que infelizmente, por vezes, alcança pessoas, inclusive dentro da igreja. E ele traz outras características perversas das pessoas nesse fim dos dias, desses tempos difíceis. E as pessoas, os homens, eles não serão somente egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes, mas blasfemadores, sem respeito por Deus, sem respeito pelo próximo, acusadores, que não têm nenhum limite para trazer calúnias, difamação, que não tem nenhum tipo de reverência para com Deus, abre a boca inclusive para blasfemar contra Deus, não considerando o Criador, o soberano, e vive como se Deus nem o quê? Nem existisse. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ou seja, pessoas sem qualquer reverência para quem quer que seja, no nível de respeito entre o próximo ou até mesmo no nível vertical para com Deus não há nenhum tipo de reverência. Ingratos, pessoas que são absolutamente ingratas, que não reconhecem bênçãos, dádivas, privilégios, mas que só abre a boca para reclamar, para murmurar, só abre o coração para manifestar insatisfação, ingratidão, reclamação. E quando a pessoa é ingrata, ela não consegue olhar para nada e dizer assim: tá bom, que bom,
graças a Deus. E uma outra marca que o apóstolo Paulo traz aqui: filhos desobedientes aos pais. É uma marca. A desobediência dos filhos aos pais é uma marca do final dos tempos, dos dias finais. E nós somos a primeira geração em que os filhos mandam e os pais obedecem. Quem concorda? Levanta a mão. Pode discordar também. Quem concorda, levanta a mão com vontade assim. A primeira geração que os filhos mandam e os pais, o quê? Obedecem. Não pode dar certo um negócio desse. Como é que uma convivência coletiva, social, vai dar certo se quem manda na casa é um reizinho, às vezes de 3 anos, às vezes de 4 anos, senta no trono e diz o que a família vai comer, e a família, me desculpa a expressão, cai de 4 e diz: é isso que nós vamos comer, filho. Por quê? Porque criar a luz da Escritura é difícil. Por isso que muitas dessas crianças, quando vão para a igreja, vão para a escola, não respeita professores. Sabe, eu vi uma entrevista agora esses dias, você deve ter visto também, que a profissão dos professores, ela está, daqui a alguns anos, ela vai estar tipo em extinção, porque os professores estão adoecidos de tanto desaforo, de tanto desrespeito, de tanta quebra de autoridade. E no final das contas, quando um professor chama o pai ou a mãe ou alguém para ir lá, o culpado é a escola, o culpado é o professor, porque não fizeram a vontade do meu rei, não fizeram a vontade da minha rainha. Escola hoje é um ambiente hostil. Eu sei que eu posso ser mal interpretado por quem é da área da educação, diz assim: não, mas tem coisas boas também. Eu estou dizendo assim, de forma geral, a escola hoje é um ambiente hostil por causa dessa quebra de autoridade. Porque nós, como pais e mães, abrindo mão disso ou daquilo, de uma correção legítima que pertence aos pais, não temos feito o nosso papel e mandamos as nossas crianças para a igreja, para a escola, e queremos que a igreja ou a escola dê jeito nos nossos filhos. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, como nós vamos ver se o tempo permitir, trazendo essa escritura que é fiel, inerrante, infalível, que serve para corrigir, para exortar, para ensinar a justiça, para nos aperfeiçoar para as boas obras. Ele está dizendo: uma das marcas, Timóteo, do fim dos tempos vai ser filhos desobedientes aos pais. E com a nossa conivência. Meu irmão, se você voltar aí 40 anos atrás, você vai ver, vou passar para você, você vai ver que a relação de pais e filhos era diferente. Hoje, infelizmente, na maioria dos lares, os reizinhos e as rainhas é que dominam. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe têm que sair para ganhar dinheiro, para dar o melhor, e o filho fica com a televisão, e o filho fica com a empregada, e o filho fica com a avó. Vó, com todo respeito, vó é terrível. Vó é terrível. Eu ia dizer outra coisa, mas eu sei que a senhora não concorda. Eu ia dizer outra coisa, mas eu vou dizer: vó é terrível. Sabe por quê? Não todas. Toda regra tem. Porque você chega lá para o seu filho e diz: não faz isso, não faz aquilo outro. Aí vai na casa do vô. Aí o vô diz: aqui ele faz o que ele quiser. E diz assim: pai é para criar e vô é para estragar. Aí por isso que eu digo: vô e vó é terrível. A senhora não, a senhora é topada. Dona Nena, Dona Concília, Dona Ivete. Quem mais é vó? Vocês não, vocês ó. Mas eu estou falando de outras vós. Ela ali também é topada. Não, nessas vozes que eu estou falando que são terríveis, é lá na Argentina. Aqui não.
Aqui é tudo primeira, corrige, tira o docinho, não deixa comer açúcar, não deixa tomar Coca-Cola. Irmãos, sabe por que está assim? Porque criar é difícil. Escute, criar é difícil. Criar emagrece. Criar, biblicamente, faz o seu cabelo embranquecer. Porque essas coisinhas que vocês muitas vezes chamaram de anjo não tem nada. De anjo não tem nada. Você olha assim, parece aquele rostinho angelical, mas não é, são pecadores terríveis. E que você tem que falar 10 vezes você tem que falar para esse pecador miserável não fazer determinada coisa, e ele vai lá na 11ª e faz. Aí muitos pais, o que fazem? Aí, meu amigo, com todo respeito, vira bicho, porque faz o que quer, come o que quer, veste o que quer, toma banho na hora que quer, assiste o que quer. Eu não estou falando de um adulto de 30 anos, eu estou falando de criança de 3, de 4, de 5, que fazem o que querem. Aí chega na escola, quer bater no professor, quer dar chute no professor, diz ao professor assim: sou eu, é meu pai que paga, se ele não pagar tu está desempregado, é meu pai que paga, fica na sua. É ou não é, irmãos? É. Passar para a Isabela ali, desculpe, viu, Isabela? Leva lá, meu irmão. Vá voando, viu? Agora pensando para bater aí é Jurandir. Aí dá lapada de Levi que eu nunca vi não. O pastor, eu queria só chamar a atenção ainda sobre essa questão dos pais e filhos. A gente conversava essa semana, algumas pessoas comentando que a nossa geração é a geração que, e as que vêm depois de nós, eu digo nós, alguém que tem mais de 40, que muitos de nós estamos ou ficamos encantados com os nossos filhos, né? A gente vem daquela ideia de que eu vou ser diferente do meu pai, da minha mãe, eles trataram a gente com muito rigor, então a gente abre um pouco mais e cada vez mais esse rigor tem se perdido. E vem ainda a ideia do encantamento com os filhos. E aí, em nome desse encantamento, e aí é que eu quero chamar a atenção, um pensamento que está vigente hoje, que é a ideia da criança como um sujeito de direitos. Isso é uma realidade, precisa ser, né? Porque ela não pode ser comprometida, desrespeitada, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e assim por diante. Então, isso é pacífico. Mas o que eu quero dizer é que, em nome do respeito à criança, a gente tem conferido à criança um status que ela não deve ter. Porque a Bíblia diz, aí vem o que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Então, a criança, quando a Bíblia fala de estutícia, a ideia é uma certa tolice, ela não tem senso para tomar certas decisões. E aí, em nome desse respeito, muitas pessoas estão permitindo que as crianças pensem como elas querem pensar, elas escolham, elas decidam e, acima de tudo, elas se sobreponham. E aí essa ideia de que muitos filhos estão mandando em casa, mandando nos pais, essa ideia de que é a vontade dele, tem que ser respeitada, e vem a ideia do respeito empregada de maneira equivocada. Então isso é uma percepção que a gente precisa amadurecer como igreja, porque existe um discurso posto, mas quando a gente olha para a palavra, não é isso que a Bíblia nos diz. E se a gente nós não estivermos atentos, a gente vai terminar seguindo esse rumo, esse padrão. E o que a gente tem visto são crianças perdidas na sua suposta autonomia, né? Então a gente está conferindo a elas um status que ela ainda não deve ter. Isso é um aspecto. O segundo é a questão da educação, né? Infelizmente, muitos de nós têm permitido que a internet eduque os nossos filhos. Isso é outra questão que é clara, é óbvio. E como eles são educados pelos seguidores que eles têm, então eles se opõem àquilo que a gente quer passar como pai e como mãe. Então é outro problema que nós, pais cristãos, precisamos enfrentar de maneira muito séria, porque tem muitos pais perdendo os seus filhos, tem muitos pais se deparando com situações difíceis e de modo pegos de surpresa, porque não estão enxergando que os filhos estão se perdendo debaixo dos seus olhos. Obrigado, Isabela. Alguém mais quer fazer algum comentário?
Mas é exatamente isso, irmãos. Criar no modelo bíblico é trabalhoso. Você vai corrigir, você vai ter que dizer não, você vai ter que bater. Não é matar, mas a Bíblia diz: a vara vai afastar a estultícia da criança. Só que a gente quer usar, sei lá, não sei que método é esse, para não ofender nenhum profissional. Você quer conversar com uma menininha de 2 anos, conversar com ela e dizer: olha, não faz isso, mas a natureza dela é para fazer, a natureza dela é para pecar, e ela só vai entender se você der com 2 dedinhos assim. Não é para matar a criança não, porque quando fala de bater, diz: o pastor está dizendo na igreja que é para matar a criança. Não, é para ela sentir, dizer: eu não devo fazer isso, porque a Bíblia diz que é assim que você afasta a estultícia do coração da criança. Não é conversando. Você conversa com gente que tem cognição para entender. Aí você faz o contrário, pega o filho de 15 anos e diz: eu não aguento mais, aí bate no menino, dá lapada, marca a moça, tem 15 anos, não é. Aí agora é que é a conversa, tem 15 anos, tem 16 anos, você vai conversar, você não vai pegar a fivela e bater no homem, e bater na moça de 15 anos, você vai conversar. Aí o pessoal inverte as coisas, aí depois fica: não aguento mais, eu não sei o que eu faço. Segue a Escritura, não segue os consultórios não, segue a Escritura, porque a Bíblia ela é modelo para tudo, inclusive para a gente criar nossos filhos. Mas a gente vai sendo dominado por pensamentos seculares, e a gente vai empurrando os nossos filhos, porque tem que estudar, porque tem que ficar não sei quanto tempo na escola, porque tem que fazer reforço, porque tem que fazer inglês, tem que fazer francês, tem que fazer natação. Não tem contato com os pais, o menino. Aí quando tem, a lei da recompensa: eu trabalho demais, não tenho contato, vou brigar com o bichinho? Vou nada, vou agradar. Aí você vai alimentando o monstro que está dentro dele, que é o pecado. É assim, irmãos. Aí a gente ora por um país melhor, ora por um governo melhor. Mas quem são esses homens que estão assumindo governos? Quem é deputado federal? Quem é deputado estadual? Quem é vereador? Quem é presidente? Saiu de onde? Saiu de onde? Eles apareceram de onde? Eles saíram de onde, irmãos? Da nossa casa, irmãos. Saíram da nossa casa, da nossa família, da família. Então é tudo aqui na base. Aí fica brincando de barata voa dentro da igreja. Vem quando dá, vem quando pode, entendeu? Acha que criação de filho não é culto. Criação de filho é culto. Criação de filho é adoração. Criação de filho é glorificar a Deus. Criação de filho é dever do pai, é dever da mãe. O pai miserável, quando chega do trabalho cansado, tem que sentar, tem que conversar, tem que exortar, tem que corrigir, tem que brigar. Estou cansado. E joga tudo nas costas da pobre mulher. Essa é a sociedade que a gente vive. Uma sociedade egoísta, uma sociedade avarenta, uma sociedade blasfema, uma sociedade arrogante. Homens não cumprindo o seu papel. Agora já desvirtuei tudo aqui, já mudei o tema, já acabou, se foi tudo. Homens não cumprindo o seu papel, jogando tudo nas costas da mulher. As mulheres ficando velha, enrugada, feia. E os caras novos, musculosos, na academia. E os filhos se perdendo, porque tudo tem um custo. Porque viver, eu sou evangélico, eu sou cristão, envolve criação de filho, envolve manutenção do casamento, envolve cuidado com as finanças, envolve testemunho. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, desses dias do fim, não só isso, mas ele diz, presta atenção por gentileza, ele diz assim: ainda outros 6 pecados, agora mencionado em relação ao próximo, do homem com o seu próximo. Ele diz: os homens serão implacáveis, levarão a cabo os seus maus desígnios, a sua violência, serão sem misericórdia. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E isso em criação de lei, e isso para levar algum projeto pessoal à frente. Serão implacáveis, mas não só implacáveis, eles serão caluniadores. E eu quero uma atenção especial para essa palavra, caluniadores. Os homens serão caluniadores, do grego diabolós.
Sabe qual é a palavra que está lá no texto original para caluniadores? Diabolós, ou seja, diabólico. E eu sabia que não ia conseguir dizer tudo que essa palavra expressa. Cadê minha outra Bíblia? Pegasse, amor? Pega ali bem, por favor. Veja tudo que está por trás dessa palavra diabolós, que a gente traduz como caluniadores, diabólicos. Eu copiei para ler para você, que eu sabia que eu não ia dizer de cabeça. Diz assim: caluniadores, do grego diabolós, ou seja, diabólico. Por isso que o nosso tema é tempos diabólicos. Porque primeiro ele usa a palavra grega chalepos, uma fúria demoníaca. Tempos serão difíceis. E agora ele diz caluniadores, ou seja, diabolós, diabólicos, dado a calúnia. Essas marcas são de quem? Do caluniador, do diabo. Dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos. Está dizendo que nos últimos dias os homens serão assim, aplicado a pessoas que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio ou tomando o partido de Satanás. Nós vivemos em uma sociedade cheia de pessoas a serviço de Satanás, acusando, difamando, caluniando, jogando na lama o nome do outro, a vida do outro, a casa do outro. Mas Paulo está dizendo que isso não é uma exclusividade do mundo, dos ímpios. E o versículo 5 vai explicar. Isso é uma realidade que acontece também, infelizmente, no meio da igreja. Você já imaginou o peso disso? Da pessoa estar na igreja e ela diz assim: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou membro da 4ª igreja presbiteriana, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou do coral, eu sou não sei o quê. Mas na prática não é. Ela é de nome, ela é de ofício, mas não há mudança na sua essência, na sua prática. Não há mudança. Vou chegar no versículo 5, é que eu estou me antecipando. Porque essa palavra aqui, quando eu fui olhar lá no dicionário grego lá, e fui pegar, e fui ver, e fui na internet, e ele trouxe essa chave, meu amigo, tomando partido de Satanás, o príncipe dos demônios, o autor de toda maldade, que persegue pessoas de bem, criando inimizade entre a humanidade e Deus, instigando o pecado. Por que Paulo estava preso? Porque Paulo se opunha à maneira que aquela sociedade vivia, e Paulo proclamava o quê? O evangelho. Paulo está escrevendo essa carta preso. E ele está preso não porque matou, porque roubou, mas porque pregava o evangelho. E essa sociedade, desde sempre, ela se opõe à verdade, ela se opõe ao evangelho, ela se opõe aos princípios de Deus, ela se opõe, porque odeia tudo que vem de Deus. A sociedade odeia, porque a sociedade, ela está marcada pela influência do diabo. Isso não significa dizer que qualquer ímpio, ele é possuído pelo demônio. Não significa que ele está incorporado pelo demônio, mas significa que ele tem largas, grandes influências malignas para fazer filmes, para fazer séries, para fazer novelas, para fazer leis, para implantar sistemas, coisas diabólicas, demoníacas, sem qualquer disfarce mais. Já teve disfarce, agora não tem mais disfarce. Só que inclusive gente dentro da igreja corrobora com essas leis, corrobora com essas práticas. Não vejo nada demais. Eu não faço, mas respeito. O meu respeito e o seu respeito tem que ser a pessoa, não a prática. Não a prática. E não tem governo, qualquer que seja, que tem que enfiar na minha goela abaixo
aquilo que Deus abomina e aquilo que Deus odeia. Estou falando na minha goela. A goela é sua, você engole o que você quiser. Mas os tempos são difíceis e os tempos são diabólicos, e o diabo está mostrando suas garras. E muitos crentes estão se deixando envolver pelas suas garras. Eu não sei dizer nem se são crentes, porque o mundo vai de mal a pior. Em cima dessa influência, tempo diabólico. Só que tem muito crente, estou falando de crente em geral, que acontece com ele o que está acontecendo aqui no versículo 5. Vamos ler o versículo 5? Bota ali, por favor. E aí, irmãos, enquanto eu bebo água. Escute bem. Eu não tenho mais medo que as pessoas me chamem de pastor bravo, ignorante, violento. Eu sou tudo isso, amém? Eu sou. Se for para falar a verdade de Deus, eu sou. Foge deste. Foge, é para fugir. Paulo está dizendo assim: gente que se declara crente, mas não é crente. Gente que diz que é crente, mas não vive como crente. Gente que diz que é da igreja, mas ela não se submete à lei de Deus, ou até mesmo às lideranças, à autoridade da sua igreja, desde que essas lideranças e autoridades estejam sujeitas a Deus. Mas elas estão na igreja, mas elas querem fazer o que elas desejam. Elas querem viver da forma que elas querem. Elas querem viver o que elas querem. Elas querem estar na igreja por uma conveniência. Eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas a vida dela não corresponde a essa realidade da Escritura. Ela vive o que ela quer, ela faz o que ela quer. Se ela é solteira ou solteira, ela transa com o namorado. Se é casado, adultera, nega dízimo, vive o que quer e faz como quer. Paulo está dizendo, tendo forma de piedade. Santo, negando-lhe, entretanto, o poder. Vale nada, é só da boca para fora, é violento em casa, é brigão, é nervosa, é iracunda, vale nada. Aí o Senhor diz, meu irmão, foge desse. Pastor, mas a gente tem que estar perto para influenciar, para ajudar. Você tem que ajudar quem quer ajuda. Você tem que ajudar quem que serve. Pastor, eu tenho dificuldade nessa área. Irmãozinho, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda. Mas gente que quer viver no pecado, gente que quer viver na safadeza, gente que quer viver no erro. A Bíblia diz, foge desses. E você que é pai, se você está vendo seu filho andar com quem quer que seja, você vê que não presta, diga, saia, não anda mais. Não quero você naquela casa, e nem quero fulano aqui na minha casa, seja de igreja ou não, porque você fica engolindo corda. Vou dormir na casa de fulano. Quem é fulano, meu filho? É lá da igreja. Não fica nada. Nada. Fica nada. Você conhece o pai, você conhece a mãe, você conhece a família, você conhece a conduta. Aí solta seu filho, sua filha, vai dormir na casa de A, vai dormir na casa de B, depois vai chorar na cama que é um lugar quente. Então Paulo está dizendo, foge disso. Não vai dar para concluir, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: para que você viva vitoriosamente nos tempos do fim, uma das coisas é, foge desse que tem aparência de piedade, porém não tem o poder da piedade. Ele não mudou, a vida não mudou, para a gente correr para o fim. Bota Isaías aqui é melhor que a gente não perde. Abra aqui Isaías 1, 14 a 17, por favor, querido. Isaías 1, 14 a 17. Aqui, ó. O povo, ele era ritualisticamente perfeito, liturgicamente perfeito. Tudo que Deus pedia a nível litúrgico, de ritual, eles faziam direito. Mas olha, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Vocês têm uma liturgia perfeita, canta o hino na hora certa, faz a oração de confissão, o coral vem, todo mundo embrecadinho, uma coisa linda. A liturgia dessa igreja é perfeita ali, mas a minha alma aborrece, porque Deus não vive de liturgia, Deus não vive de cântico bonito ou de cântico feio.
Deus quer que o seu povo seja um povo santo. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Vai. 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de quê? Sangue. Volta, 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. 17. Aprendei o que? A fazer o bem, atender a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa da viúva. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu quero é vida, eu quero vida, eu quero obediência, eu quero santidade, eu quero apego à justiça. Meu irmão, minha irmã, estou falando para mim, em primeiro lugar. A gente precisa levar mais a sério esse negócio chamado fé. Está pensando porque levantou a mãozinha e chorou 3 lágrimas, vai para o céu? Jesus Cristo disse, através de João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque o pessoal começou a ouvir a pregação de João Batista e começou a correr e dizer: eu quero esse negócio, eu quero esse negócio. E João Batista, ali cheio do Espírito Santo, diz: arrependei-vos e produziu o quê? Frutos dignos de arrependimento. Não é só vir no domingo, não é só cantar 3 cânticos, não é só dar o dízimo, não é só abraçar o irmão e no final dizer tchau. É no dia a dia, é na luta, é fugir da avareza, é fugir do egoísmo, é fugir de ser um blasfemador, de ser um arrogante, de ser um ingrato. É chamar o filho, é chamar a filha para conversa, é dizer: você vai, ou você não vai, porque o seu feijãozinho é aqui, quer fazer o que quer, então vá comprar seu feijão, vá comprar seu arroz, porque aqui é assim que a banda toca. Amém, irmãos? Estou brincando. Meu irmão, porque o negócio daqui para frente vai ser daqui para trás, e a gente tem que buscar a Deus. Infelizmente, conforme Paulo diz, foge deste. Não está falando de gente lá de fora, não. Ele está falando de gente que está na igreja, que tem aparência de piedade, mas não tem o poder da piedade. A vida da pessoa não mudou, mas ela canta, ela dá o dízimo, ela dá a oferta. Deus não está nem aí para o seu dízimo, Deus não está nem aí para a sua oferta, Deus não está nem aí para o seu cântico. O que Deus quer é que nós possamos obedecê-lo em nome de Jesus. Um tempo de frieza espiritual que a gente fica pasmo. O povo não vem para a igreja, o povo não vem orar. Aí a igreja se dedica para fazer uma vigília, para fazer reunião de oração. Não vem, não querem. Pastor, vamos fazer. Indica um monte de coisa, sugere um monte de coisa, mas não vem, não participa. Não vem. Culto de oração mirrado. Pastor, já vai embora. Mas o homem está aqui pregando as melhores pregações do Brasil. Não vem. Por que você está chorando que ele vai embora, se ele está aqui e você não vem? Pastor, já vai embora, meu Deus, eu não sei. Por que você não aproveita o máximo, miserável, que ele está aqui? Ele está aqui de manhã, pregando de manhã na reunião de oração, está aqui no culto de oração, está domingo, mas você não vem, aí você chora. É igual gente, família que vive brigando, se matando, se engalfinhando. Quando um morre, aí chora. Como a gente é pastor e conhece muita coisa, a gente vê isso direto. Ô miserável, tu estava brigado ontem, metendo pau no outro e não sei o que, morreu. Para quê? Então esses são os tempos são diabólicos, eles são marcados assim, gente. Egoísmo, individualismo, primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu. Um relacionamento superficial com Deus, nada de Bíblia, nada de oração. Vou no culto quando der, quando não tiver uma festa, quando não tiver um aniversário, quando não tiver um jogo importante, quando não tiver uma partida de futebol da seleção ou do meu time, que seja que for, eu vou. Se tiver, eu não vou. Está escasseando aquele crente que ele vem na igreja domingo e ele não tem compromisso com outra coisa senão a igreja. Está em extinção. Escute bem, está em extinção aquele crente que diz: domingo é igreja, meu irmão. Domingo é igreja, não tem quem tome. Está escasseando.
estou cansado, não estou com vontade, tenho compromisso, aniversário de mãe, vou para o sítio. Ó, nem me chame para sítio, que eu não gosto de sítio. E estou ficando com raiva de sítio, porque os crentes estão deixando de vir para a igreja para ir para o sítio. Comprei um pedacinho de terra, comprei não sei o quê. Para quê? Para ir no domingo ficar com a família. Ô miserável, domingo é do Senhor. Então os dias são maus. Quem está aqui e concorda, não é comigo não, com a palavra de Deus, que os dias que nós vivemos são dias diabólicos, levante sua mão. Está certo. Você concordou comigo? Concordou. Que leis são feitas, promulgadas, anunciadas, para o diabo ficar solto mesmo. Está certo? E crentes concordando, beleza. Você é livre, você está num país democrata, mas você vai acertar a conta com Deus, viu? Você vai acertar a conta com Deus. Conta de sangue inocente derramado. Cada sangue inocente derramado, Deus vai cobrar de você. Eu sou crente, sou justificado. Deus vai cobrar de você cada sangue derramado. Que teve a sua anuência. Deus vai cobrar. Não estou fazendo propaganda política, eu não tenho partido político, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho minhas convicções e você tem as suas, mas eu estou falando como pastor. Eu estou falando como pastor, que nós vamos dar conta de todos os nossos atos diante de Deus, inclusive de derramamento de sangue de inocente, seja por quem quer que for, por que decreto seja, por que lado seja, de que maneira seja. O nosso compromisso é com a Escritura, meu irmão. Porque a gente não vai ver paz aqui na terra. O Brasil vai ser a nação do Senhor, porque fulano ganhou, porque ciclano perdeu. Ganhe fulano, perca ciclano, ganhe fulano. O nosso socorro vem do Senhor. Quer seja hoje, quer ser amanhã, pautas malignas ou não, elas vão ser colocadas, a pressão vai ser grande. Mas a questão é, eu estou comprometido com isso? E você medroso, você crente que está com medo de acontecer isso ou aquilo, A ou B não ganhar, ou perder, você que meu Deus, o que vai ser da minha vida, o que vai ser das crianças? Deus está no controle de tudo. E você não depende de A nem de B. Você depende de Deus, miserável. Faça a sua parte. Não é presidente nenhum que vai cuidar do seu filho ou colocar comida na sua mesa. É você que tem que chegar lá para o seu filho e dizer: homem é homem, mulher é mulher, homem namora com mulher, mulher namora com homem casa com mulher, mulher casa com homem. É você. Não é você deixar o Estado dominar a sua casa, nem professor algum dominar seu filho, não. É você que ensina. Mas quer entregar para o governo, quer entregar para a escola, aí é isso. Sabe o que a gente está vendo hoje? As meninas estão brigando na escola, as meninas estão brigando. E os meninos estão filmando a briga, meu Deus. Porque a mãe diz assim para ele: não brigue na escola não, meu filho. Só falta dizer assim: seja uma mariquinha, meu filho. Não brigue na escola não, seja uma marica. E as meninas brigando. As meninas dando murro uma na outra, puxando o cabelo. Aí a mamãe diz para o menino brigar. Pega o celular e vai filmar a briga das meninas. Nem para chegar ali, separar. Ser um macho. Mamãe, tinha 2 meninas na igreja, no colégio brigando. Eu fui lá, entrei no meio das 2 e separei. Mamãe, as meninas começaram a brigar, eu filmei. É essa geração que nós estamos criando, gente. Menino que não tem sangue na veia, menino que não sai, que não tem uma opinião, que não rola. Posso dizer, mas o pastor está violento demais, brigando, mandando o povo brigar. Com medo, não sei o quê. Vai ser o quê daqui a pouco? Como é que vai cuidar da mulher? Como é que vai cuidar da casa? Como é que vai lidar com essa sociedade impregnada de pecado? Ficar de pé. Querido Deus, tenha misericórdia de nós. Somos um povo que vive a realidade dos últimos dias. Nos dê graça, protege a nossa casa, protege a nossa família, nos dê coragem para fazer o que precisamos fazer, como crentes, como pai, como mãe, como avó, como marido, como filhos. Deus, protege o nosso lar do mal. Livra o nosso lar do mal. Nos livre, Senhor, de sermos egoístas, avarentos, idólatras, caluniadores, diabólicos. Nos livra, Senhor. E nos dê graça, Deus,
Aumenta a nossa fé, nossa esperança, nosso desejo pela Tua presença. Nos ajude a sermos crentes, crentes da Bíblia. Nos ajude a ter compromisso com a igreja, Deus. Estarmos aqui buscando, cultuando, orando, Deus. Nos ensine e nos ajude a ensinar os nossos filhos, inculcar a cabeça deles com a Tua palavra, abrir a cabeça e colocar a Tua palavra dentro, Senhor. Porque é um desafio criar filhos nos dias de hoje, Senhor. Quando há tantas disputas pelos nossos filhos, tantos diabos querendo o coração dos nossos filhos, tantos demônios querendo o coração dos nossos filhos, mas o Senhor é maior, os nossos filhos são Teus, eles são herança do Senhor. Abençoa nossos filhos e abençoa cada pai na sua missão. Abençoa-nos, Deus, diante desses dias maus, diabólicos. Nos ajude a vivermos como mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Veja bem, amanhã nós continuamos as nossas orações, 9 da manhã. Eu sei que muita gente não pode vir porque está trabalhando, está estudando, mas se você tem esse horário, venha. Está certo? Nossa campanha de oração. E semana que vem não tem escola dominical por conta da eleição, mas tem o culto 9h30 e o culto 18 horas. Deus te abençoe. Vá com Deus. Pela cruz.